Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos de História. O tema de hoje: qual a origem do chavismo? Chavismo é um termo utilizado para identificar a trajetória e as ideias políticas do presidente Hugo Chávez Frías, que governou a Venezuela entre 1999 e 2013, quando veio a falecer no dia 5 de março. Governou aquele país de 2 de fevereiro de 1999, tendo sido eleito em dezembro de 1998, até o dia 5 de março de 2013, quando morreu. Essa expressão hoje ganha muita evidência em função dos acontecimentos que transcorrem nesse importante país sul-americano, em função da pressão enorme exercida pelas principais potências capitalistas contra o governo de Nicolás Maduro. É um conceito e um movimento hoje criticado ou defendido, estudado, acima de tudo, em muitos centros políticos, por muitos partidos, por muitas forças e tendências e também por muitas universidades, por muitos historiadores. É importante, nesta lógica, de conhecermos melhor o que é o chavismo como movimento, não apenas suas realizações no governo, ou seus eventuais erros, ou seus conflitos, mas para conhecermos as origens do chavismo, é necessário nós darmos vários passos no período de tempo que tocou ao presidente Chávez governar o país e compreendermos como é que se formou o Chávez e como é que se formou o movimento por ele liderado. Muita gente não sabe, mas é muito antiga a origem política do chavismo. Ela remete ao início dos anos 80, quando o então cadete Hugo Chávez Frías e outros 3 companheiros de farda fizeram um juramento debaixo de uma árvore que é um dos grandes símbolos da independência venezuelana, por ter sido lá também que Bolívar, Simão Bolívar, o libertador, fez o juramento de libertar o país e toda a América Hispânica do jugo espanhol. Se chama Samán de Guerre, essa árvore. E debaixo dessa árvore, em 1983, Hugo Chávez e 3 companheiros de farda fizeram um juramento de libertar o país da opressão, do domínio imperialista e abrir um caminho de maior igualdade e justiça social. Naquele momento simbólico, Hugo Chávez e seus companheiros estavam fundando o Exército Bolivariano Revolucionário, que depois passaria a se chamar Movimento Bolivariano Revolucionário. E finalmente, nos anos 90, quando Chávez já se preparava para concorrer às eleições presidenciais, esse movimento ganharia o nome de Movimento Bolivariano Quinta República. Chávez havia sido influenciado por vários processos históricos. São distintas as tendências que levariam à formação do seu pensamento político. Uma delas foi o nacionalismo militar, então em voga nos anos 60, 70, até o início dos anos 80, e cuja principal expressão era o governo de Velasco Alvarado, no Peru. Velasco Alvarado era um general e implementou no Peru um conjunto de medidas anti-imperialistas, medidas como a reforma agrária, nacionalização de monopólios, nacionalização de corporações estrangeiras, buscando desenvolver, criar um caminho de desenvolvimento no Peru que se chocava com as velhas oligarquias e, claro, com a hegemonia exercida pelos Estados Unidos sobre a produção de riquezas, especialmente sobre a extração de riquezas, das riquezas minerais do Peru. Velasco Alvarado, naquele momento, se transforma em um aliado das forças socialistas da América Latina e conduz um governo fortemente nacionalista apoiado pelas Forças Armadas. O exemplo do nacionalismo peruano teve muito efeito sobre a geração de Hugo Chávez e sobre o próprio ex-presidente. Ele, pouco a pouco, ia compreendendo que as Forças Armadas venezuelanas, ou ao menos os oficiais nacionalistas das Forças Armadas venezuelanas, podiam ter no caminho aberto por Velasco Alvarado uma alternativa para se colocarem ao lado do povo, ao lado do desenvolvimento, ao lado
do que o próprio Chávez começa a chamar da segunda independência da Venezuela. Não mais a independência contra o jugo colonial espanhol, mas a independência contra a hegemonia norte-americana. A segunda influência que Chávez teria seria da guerrilha na Venezuela. A Venezuela atravessou um longo período de guerra de guerrilhas entre os anos 60 e os anos 70. O Partido Comunista da Venezuela e outras organizações da esquerda daquele país se levantaram em armas contra a chamada República de Punto Fijo, ou a Quarta República. Não é? O que era a República de Punto Fijo? Punto Fijo é o nome do local onde foi feito o acordo, logo em seguida, a derrubada da ditadura de Pérez Jiménez, e esse acordo, estabelecido fundamentalmente entre dois partidos, Ação Democrática e COPEI, estabeleceu um tipo específico de democracia liberal, fortemente controlada por esses dois grandes partidos da oligarquia, que simplesmente deixavam o povo, as forças progressistas, as forças de esquerda, sem quaisquer condições reais de disputar o governo, de ganhar eleições, de se apresentar como uma alternativa de poder ao país. Essa Quarta República teve vigência por um longo período, até que Chávez ganhasse as eleições em 1998, apoiado pelo seu movimento bolivariano Quinta República e os aliados que então Chávez viria a conquistar. Essa guerra de guerrilhas foi fortemente reprimida pelo exército, mas importantes setores do exército se rebelaram contra o governo central e se juntaram à guerra de guerrilhas. Havia, portanto, oficiais revolucionários dentro das Forças Armadas venezuelanas, oficiais que se vinculavam ao Partido Comunista, que se vinculavam às forças de esquerda e que discutiam essas ideias, discutiam as bandeiras da guerrilha, discutiam suas motivações nos quartéis. E Chávez também é influenciado por isso, pelos oficiais revolucionários que ou se juntavam à guerrilha ou, mesmo sem romper com as Forças Armadas, dentro dos quartéis, defendiam as ideias advogadas pelos grupos de esquerda que haviam pego em armas. Depois da derrota da guerrilha, surge, dentro dessa oficialidade da geração de Chávez, um profundo questionamento, em primeiro lugar, é claro, do papel que tinha exercido o exército de defender os interesses da oligarquia, de defender os interesses da República do Punto Fijo, reprimindo a guerrilha. Mas também surge dentro da oficialidade progressista da mesma geração de Chávez um questionamento sobre a capacidade, sobre a influência política da própria esquerda venezuelana, considerando que sem o empenho e a participação direta de setores militares, jamais seria possível na Venezuela derrubar a República de Punto Fijo e abrir um novo caminho de desenvolvimento. Portanto, essas são as principais fontes de inspiração, de formação de Hugo Chávez Frías, quando ainda estava nos seus primeiros anos nas Forças Armadas. Nascido em 1954, em 28 de julho de 1954, quando faz o juramento em Saman de Guari, Hugo Chávez tinha somente 29 anos. Era um jovem oficial das Forças Armadas. E ele cria esse núcleo, Exército Revolucionário Bolivariano, depois Movimento Bolivariano Revolucionário, que assumia um programa claramente de defesa da soberania nacional, da justiça social, de políticas a favor dos pobres, contra a concentração de renda e riqueza, a favor da reforma agrária, inspirado pela esquerda venezuelana, inspirado pelas ideias progressistas, inspirado também pelo nacionalismo de Velasco Alvarado. E a proposta, o projeto que o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, encarnava era de fazer com que a oficialidade, a jovem oficialidade militar, fosse um bastião da luta pela democratização da Venezuela e pela busca de um novo caminho de desenvolvimento. E Chávez concebia que o caminho para realizar essa segunda independência era um novo levante popular e militar. Era uma insurreição nos quartéis associada a um levante nas ruas, a greves,
greve geral, lutas dos trabalhadores, numa confluência que levasse um pouco também, nos termos em que havia ocorrido a Revolução dos Cravos em Portugal em 1974, uma confluência entre civis e militares que levasse ao fim da Quarta República e à fundação de uma Quinta República mais democrática, mais igualitária, mais independente e fundamentalmente anti-oligárquica. A partir de 1982, Chaves começa a conspirar dentro dos quartéis, ele e seus principais aliados, seus principais parceiros, os que participaram do juramento sobre a Samán de Guare. Ele começa a recrutar adeptos, a recrutar apoiadores, a formar núcleos dos principais quartéis, não apenas no Exército, mas também na Força Aérea, na Marinha. A influência era pequena desse grupo de militares rebeldes. E durante 10 anos, Chaves vai construindo uma rede de apoios junto especialmente aos tenentes, aos capitães, aos majores, aos coronéis, junto à baixa e à média oficialidade do exército venezuelano, construindo uma corrente independentista, uma corrente que lutava por justiça social, uma corrente anti-oligárquica, se apoiando muito nos símbolos e nas tradições da Venezuela. O primeiro desses símbolos é, claro, Simón Bolívar, o grande libertador. A formação desse movimento militar tem em Simón Bolívar sua grande referência, sua grande base teórica, e reivindicava o movimento bolivariano revolucionário a continuidade histórica das ideias e dos propósitos de Simón Bolívar, encarnado na lógica de fundar uma Quinta República, de fundar a República Bolivariana da Venezuela. Além da inspiração em Simón Bolívar, Chaves vai buscar inspiração em outros oficiais generais da história do exército venezuelano que lutaram contra a oligarquia, que lutaram contra a escravidão, os generais de homens livres, que é uma forte tradição do exército venezuelano. O exército venezuelano sempre teve uma forte base popular, sempre teve uma presença muito forte no seu interior de grupos anti-oligárquicos, sempre foi um exército com forte componente nacionalista. E Chaves iria reivindicar também essas outras referências de oficiais generais que haviam pego em armas contra a oligarquia, pego em armas pela libertação dos escravos e assim por diante. Chaves compreendia, como eu já disse, que a possibilidade de uma rebelião bem-sucedida derivaria de uma aliança entre esse setor militar, nacionalista, e as forças de esquerda, as correntes progressistas que atuavam nas instituições, nos sindicatos, que buscavam organizar os trabalhadores, o povo e os estudantes nos espaços públicos da Venezuela, na universidade, nos locais de trabalho e por aí vai. Chaves, portanto, procura desenvolver contatos com a esquerda venezuelana e o faz. Chaves estabelece contatos estreitos com aqueles grupos que haviam saído da luta armada, que haviam saído da guerrilha. Os partidos que, uma vez derrotada a guerrilha, pouco a pouco vão se reinserindo na vida política da Venezuela. Um momento crucial que forma a decisão de Chaves de preparar uma insurreição popular militar é o Caracaço de 1989. Em 1989, a Venezuela era governada por Carlos Andrés Pérez, um presidente eleito pela Ação Democrática, partido filiado à Internacional Socialista, e Carlos Andrés Pérez, no melhor estilo que alguns anos depois adotaria Fernando Henrique Cardoso, implementa na Venezuela uma fortíssima política neoliberal, privatiza, desregulamenta, retira direitos, impõe perdas brutais aos trabalhadores da Venezuela, transferindo cada vez mais o lucro do petróleo para as grandes corporações internacionais que investiam no refino e para os distintos grupos da burguesia compradora da Venezuela, que vivia de utilizar a renda do petróleo para importar produtos e vendê-los no mercado interno. Era esse o lucro principal da burguesia venezuelana, muito acoplada à renda do petróleo. Essas medidas de Carlos Andrés Pérez são culminadas com um aumento fortíssimo da gasolina em 1989.
um aumento de quase 30% do preço da gasolina, numa situação de alta taxa de desemprego, de miséria, de pobreza, e funciona como um estopim. E há uma grande revolução popular em Caracas, reprimida duramente pelo exército, com uma quantidade de mortes que superam, segundo os dados históricos, 2 ou até os 3 mil mortos. Uma fortíssima repressão. Essa rebelião, seguida pela repressão militar, viria a ser conhecido historicamente como o Caracaço. O Caracaço tem grande ascendência sobre as decisões de Chávez. Chávez, ainda pertencendo ao exército venezuelano, assume um compromisso juramentado ao lado dos seus companheiros do movimento bolivariano revolucionário de que o exército venezuelano jamais voltaria a atirar contra o povo em luta. E assume o compromisso de que era chegada a hora de ultimar os preparativos para um levante militar e popular que derrubasse a República de Punto Fijo, que derrubasse a Quarta República. E esse levante viria a acontecer em 1992, no dia 4 de fevereiro de 1992. Desenvolvendo contatos com a esquerda venezuelana, Chávez imaginava que ele estaria encarregado, assumia ele esse compromisso de levantar os quartéis, enquanto a esquerda venezuelana cuidaria de organizar uma greve geral, protestos nas ruas, gerando a confluência a qual eu já me referi, gerando as características de um levante popular e militar, de um levante revolucionário baseado na aliança entre a oficialidade progressista e a classe trabalhadora. Chávez efetivamente levanta-se contra a Quarta República. No entanto, a esquerda venezuelana decepciona e não honra o compromisso assumido com Chávez. Praticamente nenhum setor da classe trabalhadora vai à luta, vai às ruas, vai à greve, e o levante militar é isolado, e Chávez, depois de poucas horas, é aprisionado. Chávez é feito prisioneiro e ficaria na cadeia por mais de 2 anos. Chávez e os demais oficiais que haviam participado do levante de 1992. Chávez fica conhecido de todo o povo quando, na entrevista pela qual se rende, ele utiliza uma frase que passaria a ser emblemática. Estamos derrotados e nos rendemos por ahora. Ele diz claramente que se rendia naquele momento, mas que voltaria. Que seria capaz de sair da cadeia e retomar o fio da história, o fio da rebelião popular e militar que ele imaginava necessária para derrotar a República Oligárquica, a Quarta República. Quando Chávez sai da cadeia, ele começa a reorganizar o movimento bolivariano revolucionário. E dentro desse movimento bolivariano revolucionário, o partido de Chávez, o movimento revolucionário dirigido por Chávez, que combinava ideias nacionalistas com ideias marxistas, que combinava ideias socialistas com o bolivarianismo, dentro desse movimento há um debate. Por qual caminho seguir? Um novo levante popular militar, uma nova insurreição ou participar do processo eleitoral? Esse debate ocorre entre 1996 e 1997 e a tese que vinga é de que estavam dadas as condições para que uma alternativa revolucionária, popular, nacionalista viesse a ser viável eleitoralmente e que, portanto, essas forças revolucionárias deveriam participar da disputa eleitoral de 1998. Nas condições desse debate, por conclusão desse debate ocorrido entre 96 e 97, o movimento bolivariano revolucionário se transforma em movimento bolivariano Quinta República. E esse movimento bolivariano Quinta República se transforma no núcleo de uma aliança mais ampla das forças progressistas chamada Polo Patriótico. Chávez viaja por todo o país, realiza caravanas por todos os estados venezuelanos e consegue reunir as condições políticas e eleitorais para sagrar-se vitorioso. Não apenas para ser eleito presidente da República, como ocorreria no dia 2 de dezembro de 1998, mas também para que um mês antes o Polo Patriótico conquistasse maioria parlamentar na Venezuela. Esse bloco intitulado Polo Patriótico, cujo núcleo principal era o movimento bolivariano chefiado por Chávez, viria a ter, portanto, maioria parlamentar e elegeria o presidente da República, dando início à Revolução Bolivariana, que já data de 20 anos. Chávez assumia
a lógica de uma transição institucional entre o velho regime oligárquico e uma república socialista, por ele denominado alguns anos depois de sua vitória eleitoral como socialismo do século XXI. Chaves imaginava que era possível transitar da velha república oligárquica para a república socialista que ele defendia por dentro das instituições, pela via eleitoral, pelo caminho da soberania popular nas urnas. E Chaves considera que para isso ser possível era necessária uma revolução política do país, mudando as instituições. E por isso mesmo que a grande bandeira da campanha eleitoral dele foi a Assembleia Constituinte, realizada em 2001, que altera as instituições da Venezuela, antes de começarem propriamente as mudanças econômicas e sociais. A Assembleia Constituinte democratiza agressivamente o país, estabelece plebiscitos que podiam ser convocados pelo presidente da República e pelo próprio povo, se impondo sobre decisões do parlamento. É um mecanismo de democracia direta adotada pelo chavismo. Estabelece os chamados referendos revogatórios, pelos quais o povo poderia destituir qualquer cargo eletivo, inclusive o presidente da República, qualquer ocupante de cargo eletivo, inclusive o presidente da República, desde que alcançado um determinado coeficiente eleitoral. Vai estabelecendo leis como a lei da rádio comunitária, que disseminava a possibilidade de meios de comunicação nos bairros, nas comunidades, nos sindicatos. Vai desmontando a República de Punto Firro e estabelecendo um novo tipo de democracia com fortes instrumentos de democracia direta. A partir desta mudança do regime político, processada de forma incremental, processada de forma contínua, é que Chaves imaginava que a classe trabalhadora e o povo poderia ter hegemonia sobre o Estado e sobre a sociedade venezuelana. Hegemonia que devia se estender, inclusive, para as Forças Armadas, para o Poder Judiciário, criando uma nova república, a Quinta República, que operaria a transição entre o velho sistema oligárquico burguês e um novo sistema socialista, construído pouco a pouco. Por esse caminho é que Chaves imaginava que ele poderia efetivar o que um dia havia dito acerca da experiência fracassada da transição democrática ao socialismo, da tentativa de transição democrática ao socialismo ocorrida no Chile de Salvador Allende. Comparados os dois processos, Chaves disse: ambas as revoluções, aquela que defendia Salvador Allende e a que eu defendo, são pacíficas, mas a Revolução Bolivariana é pacífica, mas armada. Ou seja, ela ocorre e pode ser vitoriosa sem luta armada, sem guerra civil, sem insurreição, pela via eleitoral, porque pouco a pouco o conjunto das instituições do Estado ficarão sob hegemonia da classe trabalhadora, inclusive as Forças Armadas. Por aqui encerro minha exposição. Antes de darmos por terminado o programa, duas mensagens. Primeira delas, faça uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir nossas transmissões ao vivo, bem como edições anteriores do nosso programa e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, fazer comentários, inclusive para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através dos superchats. Segunda mensagem, peço a vocês que assinem solidariamente a Opera Mundi. A assinatura solidária é o mecanismo pelo qual nós podemos ter recursos para manter e desenvolver um jornalismo de qualidade, independente, para que tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informação contra a imprensa de direita. Informações sobre a assinatura solidária vocês poderão obter no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir. Para obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, vá ao endereço www.operamundi.com.br/apoio. Quero agradecer a audiência de hoje, a todos que nos acompanharam nessa tarde, aqueles que gostaram do programa, que o compartilhem, que o disseminem pelas redes sociais, para que possamos ajudar no debate político e cultural do nosso país. Nós voltaremos a nos encontrar na próxima segunda-feira com o 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.